É hora do olho mágico. Auditoria de alíquotas em ECF. Ele trabalha na gerência regional de Criciúma, atua no grupo de especialistas em supermercados e grandes redes de estabelecimentos, os GESREDES. Nos últimos meses, o nosso colega Léo e a equipe do GESREDES desenvolveu e aperfeiçoou, ou aperfeiçoaram ele e os seus colegas, uma metodologia de auditoria fiscal em alíquotas utilizadas em ECF. A metodologia foi consolidada em uma ferramenta Access que pode ser utilizada por qualquer setor varejista e foi batizada de Olho Mágico. É sobre o Olho Mágico que nós estaremos acompanhando a vinda à frente e a fala do nosso querido colega Leoberto Guimarães Patrício. Vamos recebê-lo. Boa noite a todos. Bem, pessoal, pode passar a primeira lâmina ali. Eu queria demonstrar, registrar, né, o quanto eu me sinto feliz e honrado aí por ter sido convidado pelo Renato e para fazer essa fala aqui no ambiente do Sindifisco, né, poder estar contribuindo então com trabalhos o trabalho dos colegas, né, e saber que por estar justamente trazendo informações num ambiente onde as pessoas conhecem tanto ou mais do que eu, aumenta aí também a minha responsabilidade, né, naquilo que vou falar. Então, a ocasião também de conhecer amigos, colegas que até então não tinha tido a oportunidade de conhecer, principalmente colegas do último concurso, né? E parabenizar então o Sindifisco pelo evento, né, Fabiano, porque pela iniciativa, sobretudo agora nesse momento em que se a palavra de ordem é melhorar os índices de arrecadação, não é verdade? Então eu acho que essas apresentações que foram feitas aí vêm todas nesse caminho, né? Bem, pessoal, eu gostaria, para poder iniciar a apresentação, eu gostaria que vocês propor um exercício para cada um de vocês. Um exercício mental, tá? Eu gostaria que vocês imaginassem a seguinte situação, tá? É bastante importante que vocês façam isso, até para que vocês possam ter a percepção exata do que o olho mágico faz, tá? Imaginem vocês que de repente vocês se viram obrigados a ter que fiscalizar uma grande empresa do setor varejista. Qualquer empresa do setor varejista, e pensem naquela empresa que vocês conhecem, a maior possível. E vocês vão fiscalizar essa empresa, imaginem cada um dos itens que essa empresa comercializa. Item a item. Se for um supermercado, imagine que vocês vão fiscalizar cada uma das sacolinhas que o cliente saiu desse supermercado durante esse período que vocês terão que fiscalizar. 3 anos, 4 anos, até 5 anos nós podemos fiscalizar, não é verdade? Para você, imagine que essa empresa fatura, digamos, mais de 500 milhões de reais por ano. Nós, por exemplo, temos um caso que a gente está trabalhando que fatura quase 2 bilhões de reais no ano, né? Uma empresa como essa, do setor de supermercado, por exemplo, ela tem no mínimo, tá? No seu catálogo de produtos, lá na sua variedade de produtos, no mínimo 50 mil itens, podendo chegar aí até 80, 100 mil itens facilmente. E vocês vão ter que fiscalizar essa empresa. Não importa também qual é o GES que você trabalha. Você pode não ser especialista naquele tipo de varejista, mas não tem problema. Imagina que você vai ter que fiscalizar essa empresa. Bem, pessoal, o tempo da fiscalização dessa empresa, e você vai imaginar que essa empresa pode ter 5 filiais, 10 filiais, 20 filiais, enfim. Você vai começar a fiscalizar essa empresa pela filial que tem um maior faturamento.
organização do trabalho de fiscalização, você vai iniciar pela maior das filiais. Tá? Podia voltar aí. Essa maior filial, imagine que você trabalhando sozinho, sem muito estresse, você vai encerrar o trabalho entre 2 a 5 dias, uma semana no máximo. As demais filiais, porque vamos imaginar que essa empresa tem mais 10 filiais, ou mais 20 filiais, ela fatura 1 bilhão por ano. As demais filiais, você imagina o seguinte, que cada uma das demais filiais você vai gastar 1 dia de trabalho para iniciar e encerrar o trabalho. Bem, pessoal, podia passar ali. Uma empresa como essa que a gente está imaginando, só para vocês terem uma ideia, a escrituração fiscal digital dela, a EFD, que ela apresenta automaticamente, né, a Secretaria da Fazenda, e está lá à nossa disposição no SAT, ela traz uma média de uns 500 mil registros por mês. Tá? No caso do setor de supermercados, é o que acontece. 500, dependendo do tamanho da empresa, 500 mil, 600 mil, 400 mil registros por mês. 400 mil linhas no arquivo. Então, se você vai fiscalizar, digamos, 3 anos, 4 anos ou 5 anos, facilmente você vai ultrapassar um volume de mais de 20 milhões de linhas de fiscalização, de itens fiscalizados. Mais de 20 milhões. Bom, pessoal, vocês imaginem uma empresa como essa, imaginem que vocês tenham que fiscalizar uma empresa como essa e que vocês saibam que isso é possível, e aí vocês caiam na burrice, tá? Que eu caí, de chegar em casa e fazer o comentário do que a informática hoje proporciona e tal, e coisa, e pá. E aí você, para sua surpresa, você recebe da sua esposa o seguinte comentário: está ficando maluco. Para alguém fiscalizar uma empresa como essa, num tempo como esse, só se o fiscal tiver olho mágico. Bom, pessoal, seguinte, primeiro, para vocês imaginar que esse tipo de empresa o olho mágico fiscaliza. Tá? É isso que eu gostaria que vocês frisassem. E segundo, que eu queria já responder a primeira pergunta, que é o porquê, a origem do nome, tá? Que nós tínhamos que batizar esse programa com algum nome. Então a minha esposa, a Leia, sem querer, acabou resolvendo um dos problemas que nós tínhamos, porque no grupo existiam outras ideias, né? Nós tínhamos aí, por exemplo, a ideia de, como tem nos fiscos, aí a ideia de adotar nomes de animais, né? Então tem o leão da Receita Federal, o jaguatirica lá o pulo do gato do Quaresma, enfim. Nós estávamos pensando num outro bicho, que não veio o caso agora de citar, né, Antônio? Mas, enfim, o olho mágico é por isso, tá, pessoal? Primeira pergunta está respondida, podia passar ali. Eu resolvi que vou fazer a apresentação, pessoal, assim, respondendo algumas perguntas que eu imagino vocês gostariam de estar fazendo, que eu acho que vai ficar mais interessante para mim poder fazer a exposição. Antes, eu não podia deixar de citar aqui alguns nomes que talvez nem saibam, mas me ajudaram, tá? Com algumas dicas e algumas sugestões. Nos ajudaram, porque esse digamos assim, um programa que foi feito a muitas mãos lá dentro do GES-Redes, né? Então, citar o Quaresma, o Pickler e o Feitosa, que em algumas oportunidades eu precisei conversar com eles a respeito de dicas relacionadas ao Axis, né? Que eles conhecem bem mais do que eu, e me ajudaram bastante. Eu queria já, então, nessa oportunidade, agradecer a eles. Citar aqui o nome do Renato Prux, que é o coordenador do GES-Redes, tá? E o Renato, profundo conhecedor da legislação dos itens da rede de supermercados e tal, assim como também o Helenor, eles tiveram uma participação fundamental na conferência
da tabela principal, que é a tabela residente do programa, onde a gente tem todos os itens, ou pelo menos atualmente nós temos uma tabela com 118.600 itens de código de barra, com a tributação correta pela legislação estadual. O que o Olho Mágico vai fazer é conferir o que o contribuinte está fazendo com essa tabela e, se eventualmente encontrar alguma coisa que não está batendo, vai apresentar para ser notificado, né? Ou para ser cobrado do contribuinte. Então, não poderia esquecer o nome dessas pessoas e dizer que ninguém faz nada sozinho. Tá? Se esse programa saiu e se ele realmente ficar comprovado, como a gente na prática já tem algo, já testou, já aprovou, já tem aí mais de 20 empresas que a gente já trabalhou e com resultado sem exceção, em todas resultados excelentes, né? Então, dizer que o programa só ocorreu porque toda a equipe participou, né? Com sugestões, a equipe toda na parte de testes, né, que precisaram ser feitas, sugestões com relação a mudanças que precisaram ser feitas. Então, citar o nome não queria, nem vou citar nominalmente cada um, para não cometer injustiça de esquecer o nome de ninguém. Então, toda a equipe dos redes aí está de parabéns. Pessoal, essa aqui é vamos dizer assim, o menu de controle, tá? É a tela do programa, tá? Do aplicativo, é a tela onde as pessoas, os auditores vão trabalhar. O programa, a ideia é que tu vai operacionalizar o programa simplesmente clicando botões, tá? Cada um desses botões tem uma função, né? Vai realizar uma função dentro de uma certa hierarquia e gradativamente, para que, ao final, você tenha o anexo J pronto para apresentar ao contribuinte. Tudo automatizado, ninguém vai digitar nada, né? Enfim, só para vocês terem então uma ideia, né? Já que a gente não pode abrir cada uma das funções e explicar, né? Não temos tempo para isso, mas esse é o visual do Olho Mágico, tá? Então, cada um desses botões vai ter uma função. Eu dei um probleminha no e-mail, a gente encaminhou, né, Renato, umas telinhas no dia de ontem, para que vocês pudessem ter a oportunidade de antes ter conhecimento dessa tela e de mais os modelos dos anexos J que o sistema cria automaticamente, para que eu não vou poder aqui, né, falar sobre cada um deles detalhadamente, não vai dar tempo. Então, você já teria assim, uma visão melhor do que o trabalho final do programa. Infelizmente, parece que deu um problema lá no PAI e acabou não chegando a tempo, mas vocês vão ter, talvez, a oportunidade de, depois que chegar em casa, ter acesso àquelas telinhas lá que... Mas eu acho que também não vai comprometer em nada. A nossa fala aqui vai, eu acho, ser possível de esclarecer bem. Bem, pessoal, então, o que é o Olho Mágico e para que ele serve? É um aplicativo criado em Access, né? Nós desenvolvemos ele em Access 2003 e eu vou explicar por quê. As nossas máquinas da fazenda, todas têm Access 2003, certo? 2007, nem todas têm. O Access 2007 abre o aplicativo criado no Access 2003. E o inverso não é verdade. Então, apesar de ter na minha máquina o 2007, eu resolvi desenvolver no 2003 para que qualquer colega possa fazer uso dele mesmo no Access 2003. O Access 2007 tem umas facilidades a mais que o 2003, que eu aconselho para quem puder sempre, no caso do Olho Mágico, trabalhar com o Access 2007. Tá? Tem bastante diferença no resultado dos relatórios, na forma de apresentação e tal. Mas, se não for possível trabalhar no 2007, o 2003 vai suprir sem problema nenhum. Então, é desenvolvido em Access, tá? Abre os arquivos da escrituração fiscal digital, tá? As EFDs do contribuinte, e faz automaticamente a auditoria dos dados relacionados às saídas de ECF. Pessoal, então, que fique bem claro, esse é um programa que é para fazer uma auditoria específica, auditar as alíquotas que estão sendo utilizadas pelo contribuinte para aqueles produtos.
Se ele estiver utilizando a alíquota menor do que a legislação determina, o sistema vai verificar, calcular as diferenças e apresentar o anexo J. É para isso que ele foi feito. Tá? Obviamente que nós vamos trabalhar, como trabalha-se em cima de FD, existem empresas que estão obrigadas à apresentação da FD a partir de uma determinada data, não é verdade? Então, nem todas você vai poder iniciar a fiscalização, digamos, desde 2009, né? Mas tem muita empresa que já está obrigado desde 2009 e tem uma base grande já para se trabalhar. Então, o que o sistema faz? Num clique, ela vai reorganizar os dados da EFD em tabelas especiais para utilização pelo programa. Faz isso verificando todas as saídas do contribuinte por item de venda, através do código de barra. Então, ele olha, ele abre a bolsinha lá do supermercado, verifica o que é que o contribuinte comprou há 5 anos atrás, pega item por item, verifica a alíquota que o contribuinte utilizou, e se ele utilizou uma alíquota diferente, ele separa para depois apresentar no anexo J, acumulando por mês aquele item de código de barra, acumulando no relatório de anexo J, por mês, tá? Por mês, por item e por tipo de tributação que ele utilizou, né? Mesmo no mesmo item. Bem, pessoal, como é que foi feito esse programa? Qual foi a diretriz, a motivação? Inicialmente, a ideia era fazer um trabalho em Axis para resolver o nosso problema lá. Nós tínhamos uma necessidade de fiscalizar uma determinada empresa, uma empresa de grande porte, e precisávamos informatizar, né, o procedimento. E já estávamos nessa fase, né, só que chegou num ponto que eu percebi que aquilo poderia ser ampliado. Por que fazer um programa para uma pessoa utilizar, um fiscal utilizar, se eu poderia ter um pouco mais de trabalho e desenvolver um aplicativo para que qualquer um dos colegas pudesse utilizar, mesmo que não tivesse conhecimento de informática, ou que pelo menos tivesse pouco conhecimento de informática, né? A gente sabe que isso, todos nós deveríamos ser expert em informática, mas a realidade é que não é essa a situação, né? Por razões mais variadas possíveis, as pessoas têm níveis diferentes de conhecimento de informática, né? Mas a ideia era fazer um programa que qualquer pessoa, qualquer colega pudesse utilizar, independente desse conhecimento. Então, ele precisaria ser o mais automatizado possível, né? E a ideia era que viabilizasse a fiscalização do varejo por qualquer colega. Quando eu digo isso, eu quero dizer o seguinte: o varejo, para quem trabalha no varejo sabe, que por se tratar de milhares de itens, com legislações mais variadas possíveis e alteração de legislação todo dia, é uma coisa super complexa fiscalizar isso aí. Só que o que é que acontece? Quando eu estou trabalhando com informática, eu vou dar determinados comandos, eu vou criar uma determinada programação no computador, e aí eu vou apertar um botão e o computador sabe o que fazer. Então, mesmo que eu não tenha um conhecimento tão grande daquele item, daquele setor, eu talvez possa utilizar o programa sem maiores problemas. Obviamente que, se eu for um especialista no setor, fica mais fácil. Mas eu só faço esse registro porque, vamos imaginar que numa operação especial eu precise pedir para que colegas de um outro setor venham ajudar nesse ou naquele outro setor de varejo. Não tenho a menor dúvida em afirmar que qualquer um dos nossos colegas vai poder trabalhar nesse programa e fiscalizar um setor de varejo, mesmo que não seja especialista naquela área. Como eu falei antes, a operacionalização do programa vai se dar por cliques em botões, né? Digitação 0. No máximo, o que nós vamos fazer, e aí a gente já está acostumado nos últimos dias a fazer isso, é o chamado Ctrl+C e Ctrl+V. Na prática, vocês vão ver que, mesmo assim, é bastante fácil. Bem, pessoal, então, o que ele tem? Internamente, ele tem dezenas de funcionalidades complexas ali, tá? Que eles vão fazer o quê? Ele vai fazer o quê? Ele vai automatizar aquelas rotinas que nós, o auditor, faria se estivesse fazendo a fiscalização daquele varejista manualmente. Então, para fazer manualmente, eu tenho que fazer uma série de levantamentos, verificar o que é que o cara, relatórios das vendas nessa alíquota, naquela alíquota, enfim,
tudo aquilo que eu faria manualmente, ali dentro do olho mágico possui uma série de rotinas que vai automatizar esses procedimentos, tá? Mas isso a gente não vê, está interno lá no programa. A gente vai clicar um botão e ele sabe o que está fazendo. Do programa mesmo, daquilo que não vem da escrituração fiscal digital, daquilo que não é importado lá do SAT, tá? Que é residente do programa, ele tem duas tabelas, tá? Tem a tabela dos itens do setor, né? Que, como eu falei antes, no caso dos GES-Redes, nós já temos, com essa tabela já possui mais de 118 mil itens, tá? De produtos, de código de barra e tal, né? E também possui uma outra tabela, que é a tabela de códigos e totalizadores parciais da redução Z. Aqueles códigos da totalização parcial da redução Z que são esperados pelo programa. Para quem não tem muita familiaridade com o programa do ECF, tá? A legislação determina, né, que lá no aplicativo do ECF, ele tem que informar para a Secretaria da Fazenda, ele não informa cupom a cupom, ele informa o movimento do dia, né, totalizados, através da redução Z, por tipo de tributação diário. Então, lá no relatório, não é como uma nota fiscal, que tem o produto e a alíquota do lado. Aqui é diferente. Aqui, a informação vai por um código que representa a alíquota que é utilizada para aquele produto, um código. E aí, o layout da escrituração fiscal digital, tá, vai determinar como é que é montado esse código. Pois bem, o que é que nós fizemos? Nós passamos um pouco de trabalho, é verdade, mas nós conseguimos incluir nesse programa todos os códigos que o programa, que o olho mágico, no momento que estiver funcionando, espera que exista dentro daquela empresa. Se eventualmente o comerciante, a empresa estiver utilizando uma alíquota ou um código que não seja esperado pelo programa, tá? E isso vai ser muito raro de acontecer. Eu diria para vocês que 99,9% das vezes que vocês baterem lá no primeiro botãozinho para saber se ele está usando algum código errado ou não, vai dar zero, porque tudo está lá dentro, tá? Mas pode acontecer. Nós tivemos aí um caso lá que ocorreu de ter uma alíquota que não estava ainda previsto no programa. Mas já existe uma funcionalidade para isso também. A primeira auditoria que ele faz, ele vai lá num clique e olha, tem esta alíquota. Tu simplesmente vai pegar essa alíquota e acrescentar na tabelinha residente do programa. Só isso e mais nada, quando acontecer. Mas então ele tem apenas essas duas tabelas. Vamos seguir ali. Bom, pessoal, uma outra questão. No caso dos GES-Redes, nós já estamos trabalhando com o programa, a coisa está pronta, está funcionando, já fiscalizamos ali uns 20 estabelecimentos, e até agora nós vínhamos numa fase que nós deixamos num status de teste, até porque nós precisamos, né, antes de efetivamente dar por encerrada essa parte aí, nós tínhamos que ter certeza que funcionaria 100%, né? E, de fato, nessa fase até aqui, funcionou tudo 100%, já fiscalizamos umas 20 empresas. Então, no caso do GES-Redes, nós já temos a tabela de produtos que eu falei, citei 118 mil itens já prontinha. Evidentemente que, se um outro setor for adotar o olho mágico para fiscalizar as empresas daquele setor, só como exemplo, eu vou citar aqui, por exemplo, o material de construção, que, né, o setor de material de construção, aí tem bastante varejista que trabalha com ECF. O que é que ele vai ter que fazer? Primeiro passo, e uma única vez, criar a tabela interna daquele setor. Obviamente que ele já vai se aproveitar dos 118 mil itens do supermercado, que tem muita coisa lá dentro que também é vendido no setor de material de construção. Mas tem muita coisa lá que não vai ser usado por aquele setor, mas também não vai atrapalhar. Agora, o que é que acontece? Como é que ele vai criar essa tabela? A princípio, eu não vou nem me meter nessa história de olho mágico, porque só para fazer essa tabela aí vai me dar um trabalhão danado.
a questão é a seguinte: o próprio Olho Mágico cria essa tabela de forma automática também, num clique de botão. Esse é o fator mais favorável do programa. Por quê? Porque com isso, ele faz com que as pessoas resolvam trabalhar com esse programa, porque é fácil. E aquilo que é fácil acaba cativando mais a gente para realmente exercer. Bem, como é que ele faz? Eu chamo de Gênesis a funcionalidade que ele tem lá. Gênesis porque ele cria, ele nasceu, ele faz a tabela sozinho, é o começo de tudo. O que ele faz? Você pega 10 empresas, como exemplo, 20, 30 empresas, as maiores do setor, desse novo setor que você quer agora começar a trabalhar com o Olho Mágico, como a gente fez no caso do GES-Redes. Escolhemos aí a Van, Angeloni, Gias, enfim, escolhemos umas 10 empresas, 15 empresas do setor, pegamos um mês de escrituração fiscal digital de cada uma dessas empresas, um mês, ou seja, se eu pegar 20 empresas do setor de material de construção, e aí eu vou escolher as maiores, quanto mais itens melhor, se eu pegar 20 empresas, eu vou ter 20 arquivos de EFD, que eu baixei do SAT, certo? Vou jogar esses 20 arquivos, e nós vamos ver daqui a pouco como é que esses arquivos entram para o Olho Mágico. Vou jogar esses arquivos para dentro do Olho Mágico e vou clicar no botão, como se eu estivesse fazendo a fiscalização de uma empresa. O Olho Mágico não sabe que eu tenho 20 arquivos diferentes lá dentro, porque a inscrição estadual é uma coisa que ele não vai olhar. Ele vai processar aquelas 20 empresas como se uma só fosse, certo? E o que é que ele faz mais? Tudo automaticamente. Ele vai fazer o seguinte: ele vai pegar desses milhões de informações que tem lá dentro e vai fazer o seguinte: sempre que tiver um item de código de barra que foi vendido no mínimo por 3 dessas empresas, então o item tem que ter sido vendido em pelo menos 3 dessas empresas, tá? Ele vai pegar esse item e jogar para uma tabela. O resto tudo ele vai abandonar. Esses 3 itens ele vai jogar para uma tabela. De que forma? Ele vai escolher dessas 3 empresas aquela que tributou esse item com a maior alíquota. Deu para entender? E é esse que ele vai jogar para a tabela. No caso do GES-Redes, esse trabalho, para fazer essa tabela original, para criar essa tabela original, vai te levar aí 2, 3 horas para te buscar as informações do SAT, processar e dar uma olhadinha, digamos 1 hora, 2 horas para te fazer isso aí. No caso do GES-Redes, a gente iniciou com 39 mil itens. 39 mil itens que 3 empresas do setor, 3 das maiores empresas do setor, de umas 10 que a gente escolheu, disse que vende aquele item, 3 disse que vende aquele item e a gente pegou a maior alíquota utilizada no setor. Não estou dizendo aqui que isso está certo e que isso vai ser a nossa referência, mas é o meu ponto de partida, é o gênesis da coisa, tá? O que vai acontecer agora? Eu tenho uma tabela com 30 mil itens, ou com 10 mil itens, dependendo do setor. 5 mil itens é bastante coisa, 20 mil itens, eu já tenho 118 mil itens ali para me ajudar. O que vai fazer agora? Eu vou pegar essa tabela do setor, que eu levei 1 hora, 2 horas para fazer, vou entregar para o especialista do meu setor. No nosso caso, nós temos lá, né, o Antônio, o Elenor, o Hugo, o Robson, o Luciano de Chapecó, enfim, o Jair, eu não quero o Renato Prux, né, não posso esquecer o nome de ninguém. Tu vai escolher o que mais conhece a legislação no setor e ele vai pegar essa tabela e vai dar uma verificada, uma filtrada, e aí ele pode levar 1 semana para fazer isso. Ele pode levar 15 dias, ele pode levar 1 mês, ele pode levar 2 meses, não sei qual vai ser o ritmo de trabalho dele, tá? Mas o fato é que é o seguinte, é que esse é o único trabalho que ele vai fazer para quê? Para finalmente ter em mãos uma tabela do setor que ele tem certeza que tem a tributação correta daqueles itens. Então, a alíquota correta, a data que ela entrou na substituição tributária, enfim. Feito isso, pessoal, você tem a tabela residente do programa, que é a tabela que o programa vai usar para comparar, e aí é só alegria, como se diz, né? É só clicar nos botões para ter o resultado no final. Então, isso seria para a utilização em outros setores, né?
Bom, pessoal, os tópicos principais do funcionamento do olho mágico, tá? Eu falei antes, ele é todo automatizado, né? Clique nos botões e tal. Então, o primeiro passo, você vai lá no SAT, vai baixar as EFD do período que você vai fiscalizar, 12 meses, 24, 36, até 60 meses, enfim, o período que você resolveu fiscalizar. Você vai baixar as EFD do SAT, vai jogar em qualquer pasta do seu computador, de acordo com o que vocês já fazem hoje, para as suas fiscalizações normais do dia a dia, né? Qualquer pasta do computador. A partir dessa pasta, acompanha um importador de EFD, que vai gerar um arquivo Access em cima de todos esses arquivos EFD, tá? Esses arquivos da EFD, vai gerar um arquivo Access, tá? Esse arquivo Access, que vai levar aí tipo 15 minutos, 10 minutos para ser processado, vai receber num clique de botão todas as ferramentas que nós vimos antes naquela tela do menu de controle do olho mágico. Num clique lá, ele vai introduzir nesse arquivo Access todas as ferramentas do olho mágico. Ele vai ficar com a cara daquele menu que nós vimos. E dali para frente, você vai clicando botões para ir processando e chegar no final, no resultado que você deseja, que é o anexo J. Então, primeiro botão, exporta as ferramentas do olho mágico. O segundo botão, faz a auditoria automática. Esse botão é o principal, é aquele que ele vai fazer todas as importações e criar as tabelas todas que o olho mágico vai precisar para fazer a auditoria propriamente dita. Tem mais um clique, ele vai apresentar numa tabela todos os itens comercializados por essa empresa, isso tudo automaticamente, tá? Vai apresentar para ti numa tabela todos os itens comercializados por essa empresa, mas que não estavam lá dentro da tabela residente, então ele não conseguiu ainda conferir. Digamos que no nosso caso, tem 118 mil itens, tem alguns itens que ele foi lá e não encontrou ainda lá. No caso de supermercado, ocorre muito os itens de açougue, os itens de padaria, que são códigos de barra criados dentro de cada supermercado, são diferentes, cada empresa tem os seus códigos próprios. Então, esses itens não podem estar na tabela residente. Esses itens eu tenho que incluir, mas eu tenho uma facilidade também para incluir. Eu tenho que incluir eles na primeira filial. Por isso que eu disse antes, que a primeira filial eu posso levar uma semana, mas as outras eu vou fazer em 1 hora. Porque eu vou ter que incluir esses 300, 500, se for uma empresa muito grande, talvez 1.000, 1.500 itens. Mas que eu leve 1 dia, 2 dias, 3 dias para incluir esses itens, porque as demais filiais eu não vou precisar fazer esse trabalho, que eu vou importar de uma para outra também num clique, e vou poder encerrar a fiscalização, digamos, de uma empresa de 20 filiais, talvez em 1 mês, sozinho, sem muito estresse. Para fazer essa verificação também, pessoal, nós não vamos incluir todos os itens. O sistema oferece um filtro que pede para você informar o seguinte: quais itens você quer incluir. E você vai trabalhar em cima do valor de vendas da empresa no período fiscalizado. Então você vai dizer assim: não, eu quero incluir só aqueles itens que foram vendidos mais de R$1.000 no período. Então o volume de itens a ser incluído cai bastante, né? Mas no final da história, incluindo, por exemplo, R$1.000 de vendas, você vai ter fiscalizado mais ou menos 90% de todo o faturamento da empresa no período. Aí tem mais um botãozinho, depois dessas inclusões, tem mais um botãozinho que tu aperta para ele reatualizar a auditoria. E aí mais um botãozinho, está pronto o anexo J, prontinho, não tem nada que fazer, simplesmente imprimir o anexo J em PDF para anexar na notificação fiscal ou na infração fiscal. Aí o programa ele tem ainda uma outra facilidade, que é o seguinte: essa empresa pode ter apresentado a EFD com algum tipo de infração acessória, né? Ela pode, por exemplo, não ter informado o código de barra em algum item, ou ter informado com erro. O programa também vê isso
e gera automaticamente o anexo J, tá? O anexo J da infração acessória. Tudo num clique. Sai pronto, não precisa fazer nada. Para finalizar então, pessoal, mais 3 cliques, o programa vai gerar automaticamente lá na pastinha C Remessas EFD, para não ficar igual o C Remessas do pulo do gato, a gente criou o C Remessas EFD, que é lá que é o ambiente de trabalho disso aí, do olho mágico. Mais 3 cliques lá no programinha, no botão próprio, ele vai criar 3 arquivos Excel. Um é um espelho do anexo J. Por quê? Porque como o contribuinte recebeu na infração, na notificação, o anexo J em PDF, ele pode querer, para ficar melhor dele trabalhar, uma cópia desse anexo J em Excel. E para que as pessoas que têm dificuldade em gerar um Excel de dentro do Axis, o programa num clique já faz isso automaticamente. Então, qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento, vai gerar o Excel. Ele também faz a importação automática de todos os valores do anexo J lá para dentro do SAT, aonde eu vou fazer a infração fiscal ou a notificação fiscal. O importador, aquele do SAT que tem lá, ele busca automaticamente todos esses valores. Então você não vai digitar. Mesmo que você tenha fiscalizado 5 anos, 60 meses, você não vai precisar digitar lá. Mês tal, vencimento tal, valor tanto. Segundo mês, vencimento tal, valor, não precisa. O sistema importa automaticamente tudo lá para dentro num clique. E também tem uma última tabela, um último Excel, que você vai mandar para o administrador do seu grupo, que é aqueles itens que você incluiu manualmente. Por quê? Porque depois que você fiscalizou a última filial, alguém do seu grupo vai atualizar a tabela para que os demais colegas tenham essa informação na próxima versão do aplicativo. Então, um Excel é gerado automaticamente para que você, por e-mail, mande para aquela pessoa. No nosso grupo sou eu. Não sei se a gente vai no futuro definir que vai ficar para o estado todo uma única pessoa, porque a tabela seria única. Talvez seja isso. Eu falei para vocês, depois que você fiscalizou a primeira filial e fez as inclusões, as próximas filiais, tem um botãozinho que você vai lá, clica na filial fiscalizada e ele joga lá para a próxima filial tudo que você incluiu naquela, ou seja, na segunda filial, você já tem a tabela completa. Talvez um ou outro item que só é comercializado na segunda filial, por questões regionais, ou porque foi um produto lançado recentemente, enfim, talvez um ou outro item. Nós percebemos que se na primeira filial eu incluí 500 itens, na segunda é 5, é 4, é 3 itens. Bem, pessoal, ele ainda ali tem mais duas facilidades. Ele gera 2 relatórios. Um, dos valores, mês a mês, dos valores por mês, que foram debitados pela escrituração fiscal digital, pela FD. Para que isso? Para que eu vá lá no SAT e compare com os valores que ele declarou na DIME, no SAT. Porque ele pode ter gerado um débito na FD de 100 mil reais, mas ele declarou na DIME 30 mil reais. Então, eu tenho um relatório que me apresenta automaticamente num clique, todos os meses, todos os valores debitados, todo o faturamento, para me comparar com o SAT, tanto pelos valores debitados na DIME, como pelo faturamento versus DIME. Bem, pessoal, a mensagem, a maior conquista do olho mágico, apesar de ainda ser um bebê, não serão os milhões que vai recuperar nos próximos meses, mas forçar uma nova cultura dentro do setor. Isso nós já percebemos, e eu digo para vocês, porque depois que a gente colocou em prática o olho mágico, muita coisa já aconteceu por aí e está acontecendo. Tem muita gente se movimentando por aí nas associações, representantes de classe e tudo mais, para tentar mexer aqui, mexer ali, corrigir aqui, corrigir lá, porque sabem que realmente o programa não tem o que discutir, o programa faz certo. E o que eles têm que fazer, se for o caso, é mexer em legislação ou coisa desse gênero. Para finalizar, dizer para vocês o seguinte, que nós, até aqui, nós estávamos em fase de teste, né, até a semana passada, nós tínhamos uma estratégia que era a seguinte, tá? Inicialmente,
fizemos todas as correções, as atualizações e tal, colocamos em prática com status de testes, já planejamos o seguinte: vamos fiscalizar 20 empresas, aguardar as defesas prévias, certo? Não vamos notificar ninguém, aguardar as defesas prévias. Da defesa prévia nós vamos receber informações novas, né? E talvez muita gente traga coisa que a gente não tinha percebido ainda. Com essas defesas prévias nós vamos repensar a tabela geral de itens, e de fato tinha ali alguns errinhos que a gente precisou corrigir, alguns itens que tinha NCM errada ou isso e aquilo, mas muito pouco mesmo precisou a gente corrigir, tá? E depois disso agora a gente editou, jogou no ar uma nova versão atualizada com a tabela corrigida depois dessas defesas prévias, e agora então a gente está dando o programa por encerrado. Esse é o Olho Mágico. Obrigado.